Passamos então para o 15º painel com o tema Inquérito Policial, Softwares de Investigação e Novas Tecnologias. Como moderador, convidamos o secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, Dr. Carlos Vinícius Alves Ribeiro. Boa tarde a todos os presentes. Dando início ao 15º painel, cujo tema é Inquérito Policial, Software de Investigações e Novas Tecnologias, cumprimento inicialmente meus companheiros de mesa, ministro Reinaldo da Fonseca, ministro Marcelo Navarro, professor Rodrigo Capês e professor Kilian Wegner. Agradeço o convite para aqui estar e o faço agradecendo ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e à Escola Superior da Advocacia, mas devo fazer um agradecimento muito especial ao professor Ricardo Campos, que é o idealizador, o viabilizador e um nome que enobrece a Academia Jurídica Brasileira no Brasil e no mundo, especialmente nessa casa. Esse painel tem como fio condutor a interseção entre a persecução penal e o uso de tecnologias, principalmente na fase protojudicial. Há, inclusive, uma recente decisão do ministro Reinaldo, no ARESP 2257-690, em que esse tema é enfrentado e esquadrinhado no caso específico do emparelhamento do WhatsApp, como uma nova forma de infiltração de agentes. Há outras tantas decisões que envolvem, inclusive, o geofencing, que está como tema de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, e todas essas questões serão aqui debatidas hoje. Passo, desde já, a palavra, inicialmente, ao professor Rodrigo Capês, pelo tempo de 15 minutos. Muitíssimo boa tarde a todas e a todos. É um prazer e uma honra tomar assento junto a esta qualificadíssima mesa, a este qualificado painel. Eu cumprimento meus ilustres colegas de mesa, saúdo também os organizadores deste evento. Saúdo todos os presentes também, em especial os participantes do programa de pós-graduação em Direito da Uninove, da Universidade 9 de Julho, que tenho a honra de dirigir, e que se deslocaram do Brasil à Alemanha com a específica finalidade de participar deste seminário, que constitui o nosso módulo internacional. O módulo internacional é do nosso programa. O tema do painel é Inquérito Policial, Software de Investigação e Novas Tecnologias. Vou me permitir fazer um minuto de terapia coletiva aqui. O pior pesadelo de um palestrante é não ter o domínio do seu tempo de fala. E quando eu fui conferir as minhas anotações, eu descobri que não tinha uma palestra. Eu descobri que tinha 3 palestras. Então, vou tentar condensá-las e, na medida do possível, depurar a minha fala. Eu gostaria de tocar, na minha abordagem, de 3 pontos específicos. Primeiro, as investigações baseadas em fontes abertas de investigação e de informação, as chamadas Open Source Informations. Também, dispositivos e softwares de investigação, as tecnologias relacionadas à investigação criminal. E, por fim, eu falaria dos limites para o afastamento, para a quebra de sigilo de dados telemáticos relativamente a pessoas indeterminadas. Esta última questão, inclusive, é objeto de um recurso extraordinário com repercussão geral no Supremo, é o tema 1148. Rapidamente, vou começar por este último tema, que envolve o homicídio da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro, e do seu motorista. Foram assassinados na Rua dos Inválidos, quando saíam de uma casa chamada Casa das Pretas, que presta assistência e abrigo a mulheres negras. E o que houve? O juiz, no curso dessa investigação, determinou que fosse afastado o sigilo de dados de usuários que acessaram o Google, que fizeram pesquisas no Google, relativamente a Marielle Franco, vereadora Marielle, agenda de Marielle, Rua dos Inválidos, etc. e tal. E também de usuários que acessaram o Google Maps e o Waze, procurando esses mesmos parâmetros, dentro de um determinado polígono, dentro de um determinado perímetro, nos 4 dias que antecederam os homicídios. O Superior Tribunal de Justiça se pronunciou sobre esse tema. 2 eminentes ministros que aqui estão, pela 3ª sessão, o enfrentaram.
num recurso em mandado de segurança, e o Superior Tribunal de Justiça validou a decisão do juiz de primeiro grau. Eu peço desculpas, eu botei na velocidade 1.5 ou 2. Para tentar dar conta de todos os temas. O Superior Tribunal de Justiça validou, primeiro dizendo que essa medida era proporcional aos fins da investigação. Sobre proporcionalidade, temos aqui o professor Humberto Ávila, uma das maiores autoridades no tema proporcionalidade. E também, com base no Marco Civil da Internet, aos seguintes fundamentos. Esta lei que regula o uso da internet, ela se limita a exigir a existência de indícios da prática do crime, a justificativa para a finalidade desta medida e a delimitação do período de requisição do registro de dados. E isto foi observado. Contra esta decisão, ou seja, não se exige a determinação dos titulares dos dispositivos cujos sigilos de dados serão afastados. O Marco Civil da Internet não o exige. Houve recurso extraordinário, o tema 1148 da repercussão geral. E por que eu trouxe o tema? Porque ele começou a ser julgado em setembro agora, no Supremo Tribunal Federal. A relatora, a ex-presidente, a ex-ministra Rosa Weber, ela votou no seguinte sentido. Ela declarou a nulidade deste afastamento de sigilos, dizendo que não se pode fazer uma varredura, não se pode afastar o sigilo de pessoas indeterminadas que não tenham relação alguma com o objeto da investigação. O Superior Tribunal de Justiça havia dito, ora, a finalidade desta medida é exatamente poder identificar pessoas que, através de filtros adequados e seguramente com o emprego de softwares e dispositivos tecnológicos de investigação para poder lidar com essa grande massa de dados, a finalidade é esta, chegar a possíveis alvos que tenham alguma relação com a investigação. Mas ela disse, não, nós temos que proteger os dados pessoais. E também disse o seguinte, o artigo 22 do Marco Civil da Internet, o entendimento da ministra Rosa Weber, ao se limitar a exigir indícios da ocorrência de um crime, a justificativa da finalidade e o período de requisição, ele é inconstitucional na sua aplicação no caso concreto, por vagueza. Ele não protege, são os fundamentos do voto, que eu estou aqui fazendo a síntese da síntese da síntese. Ele não protege adequadamente os titulares de dados pessoais. Então, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista neste caso. Agora, no dia 27 de setembro, o julgamento foi interrompido. Mas é um tema com o qual o Supremo Tribunal Federal tem uma data marcada para se encontrar. Eu havia pensado em fazer como o ministro Toffoli, na sua fala inicial, que teve a gentileza de entregar aos nossos eminentes intérpretes uma via da sua fala. Mas quando, para poder fazer os recortes necessários, eu verifiquei que meu texto estava assim, falei, para a proteção da sanidade mental dos nossos eminentes intérpretes, eu optei, então, por seguir aqui adiante. O próximo tema que eu gostaria de falar é a das investigações baseadas em fontes abertas de informação, Open Source Informations. Aliás, é um tema que está, inclusive, na ordem do dia. Investigações baseadas em fontes abertas de informação são utilizadas na investigação de crimes internacionais e de violações de direitos humanos. São aquelas informações que qualquer pessoa pode livremente acessar, capturar, observar, comprar, sem a necessidade de uma ordem judicial e sem que se trate de um acesso, evidentemente, não autorizado. Então, redes sociais, contas de usuários abertas, plataformas digitais, tudo que seja acessível livremente, e mesmo que se exija login e senha para o acesso, isso é considerado informação de fonte aberta, porque está aberto a todos os usuários, não há restrição. Digamos assim, 4 itens foram decisivos para o aumento da eficiência e do valor dessas investigações de fontes abertas. Primeiro,
as imagens de satélites. Antigamente, imagens de satélite com resolução inferior a 1 metro eram exclusivas de satélites militares e de satélites governamentais. Agora, com a expansão de satélites comerciais, de satélites privados, há um livre acesso a imagens com resolução de até 61 centímetros o perímetro, ou seja, com muita definição. E mais, essas imagens são catalogadas em bancos de dados e indexadas por dia e hora. Eu consigo saber, em Benghazi, na Líbia, no dia tal, a tal hora, com esta imagem, o que teria acontecido. Inclusive, como vou explicar daqui a pouco, isso foi objeto de uma investigação junto ao Tribunal Penal Internacional e conseguiram verificar por imagens de satélite que as manchas de sangue nos corpos eram recentes. E eu disse que esse tema é atual, muito atual, investigações sobre fontes abertas, porque todos nós estamos aqui acompanhando o que acontece no Oriente Médio, essa barbárie dos atos de terrorismo praticados contra Israel, que estão sendo documentados. Todos têm câmeras, esse é o próximo ponto, todos filmam. Até uma das filmagens, um atentado covarde e bárbaro contra civis que passavam de veículo, que foram fuzilados de carro, e havia uma câmera dentro do carro que registrou. E isso foi para as redes sociais. Isto é uma informação de fonte aberta. Tanto para documentar esses atos de terrorismo, as informações de fonte aberta, quanto para documentar, por exemplo, a proporcionalidade da reação do Estado de Israel aos atos de barbárie e terrorismo que foram cometidos. Ou seja, se realmente haverá excessos nessa resposta que atinjam civis, e tudo isso está sendo documentado. Então, em primeiro lugar, as imagens de satélites. Em segundo lugar, os celulares com câmeras. Hoje, todos nós podemos ser testemunhas de algum fato e registrá-lo numa câmera e imediatamente postá-lo e enviá-lo para algum lugar. Facilmente compartilhável. Adicione-se a isso circuitos fechados de TV, câmeras nas ruas, câmeras em veículos. Então, há uma grande fonte de informações de fontes abertas circulando. Em terceiro lugar, o incremento das redes sociais. Aplicativos de mensagens e plataformas também criaram formas bem relevantes de se apurar e investigar crimes. Na minha vara, eu sou juiz de direito em São Paulo, já tive casos em que os próprios roubadores, para se vangloriar do que fizeram, postam no Instagram fotos dirigindo veículos roubados, motos roubadas, e existem até ícones específicos, não sei direito, entendo, aliás, quando me convidaram, presidente da mesa, para ministrar essa palestra, me indagaram se eu usaria algum recurso audiovisual. Aí eu disse, o áudio será minha voz, o visual, uma gravata colorida, que são os únicos recursos audiovisuais de que eu disponho. Falar sobre softwares de investigação e tecnologia exigindo exercícios de abstração dos senhores, realmente é demais, mas eu conto com a compreensão de todos. E, por fim, a par das redes sociais, o aumento do acesso a bases públicas de dados. Tudo isso contribuiu para que mais informações de fontes abertas se tornassem disponíveis. Essas fontes abertas de investigação foram utilizadas, por exemplo, para documentar uma sequência de 33 execuções que aconteceram em Benghazi, na Líbia, entre 2016 e 2017. Uma brigada de elite do Exército Nacional Líbio, chamada Brigada Al-Saika. O comandante dessa brigada chamava-se Wael Verfali, e apareceu como mandante, o executor desses homicídios. E foi a primeira vez em que o Tribunal Penal Internacional, the International Criminal Court, expediu uma ordem de prisão que se lastreou amplamente em provas coletadas de mídias sociais, em fontes abertas de informação. Essa brigada de elite tinha um centro de mídia que postava, nós vimos isso também, as barbaridades que o ISIS, o Estado Islâmico, fazia, e postava na internet, divulgava nos seus canais esses vídeos de execuções. Então, junto com esses vídeos de execuções, havia posts de mídias, ordens internas, mensagens. Tudo isso lastreou um pedido do procurador atuante junto ao Tribunal Penal Internacional para que expedisse a ordem de prisão contra o Wael Verfali, e ela foi expedida. Aliás, existe um site
é um coletivo independente de investigadores e de pesquisadores chamado Bellingcat. E esse coletivo, ele conseguiu determinar por geolocalização exatamente onde aconteceram as execuções. Mais precisamente de uma delas, com certeza. Isso está amplamente documentado nesse site. Existem fotos das execuções, explicações sobre a geolocalização. E foi nesse caso que as imagens de satélite demonstraram que as manchas de sangue que haviam nos corpos eram manchas recentes relacionadas àquela data. É evidente que conseguir toda esta confluência de provas, de elementos de informação, é raro, é difícil conseguir. Mas, quando isto acontece, a consistência da plataforma indiciária realmente é muito elevada. Qual que é o principal desafio relacionado às fontes abertas de informação? Primeiro, identificar estas fontes abertas. Em segundo, proceder à sua coleta. Depois, à sua preservação e à sua análise. A questão é estabelecer a origem, a integridade e a autenticidade dessas fontes abertas. Metadados, por exemplo, frequentemente são eliminados. Metadados são aqueles dados sobre dados. Quem postou, onde postou, quando postou, frequentemente são eliminados. E muitas vezes não podem ser utilizados para corroborar informações críticas a respeito disso. E quais são, então, as diretrizes que devem balizar essa coleta, essa preservação e essa investigação? Não existem normativos a respeito disso. Mas a Universidade da Califórnia em Berkeley, juntamente com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, elaborou um protocolo chamado Protocolo de Berkeley. Eu gostaria muito de verticalizar a análise desse protocolo, mas já se levanta a placa de 5 minutos, que eu estou lendo 10 minutos aqui, com a minha visão. Minha visão está transformando os 5 em 10, né? Mas esse protocolo é uma grande referência. Aconselho vivamente quem decidir se aprofundar sobre este assunto de investigações baseadas em fontes abertas que o analise. Esse protocolo, ele não se concentra em tecnologias, plataformas, softwares ou ferramentas específicos. Ele, sim, em princípios e metodologias, que, embora se refiram à investigação de crimes internacionais e também de violações de direitos humanos, pode ser utilizado esse protocolo para investigações locais também. Pulando. Ciclo de uma investigação de fonte aberta. Primeiro, a coleta, rapidamente. Coleta é o ato de obter informações online por meio de captura de tela, um print screen, por meio de uma conversão em PDF, por meio de um download forense ou qualquer outra forma. Qual que é a questão aqui? Esses métodos de coleta vão variar de acordo com o que se almeja. Se eu desejo apenas instruir um trabalho interno, bastará uma captura de tela ou um PDF. Agora, se eu desejo que isto valha oportunamente como prova, se houver um potencial valor probatório nisso, há necessidade de captura de alguns elementos. Que elementos são esses? Em primeiro, o endereço web-alvo, conteúdo coletado, onde se situa esse conteúdo, conhecido como URL. Código-fonte, se estiver disponível, famoso HTML. Capturar essa página inteira. Por que isso é importante? Porque nós teremos uma melhor representação, ou a melhor representação possível, daquilo que foi capturado no momento da coleta. Se houver arquivos de mídia, esses arquivos de mídia têm que ser baixados. Os metadados, é importante coletar os metadados referentes a estes arquivos. E, finalmente, o chamado valor de hash, H-A-S-H, hash, que nada mais é do que uma forma de identificação digital única de arquivos que são baixados na internet. Então, quando há uma apreensão, há que se fazer o espelhamento daqueles conteúdos e se usar desse sistema de algoritmos que cria um código para aqueles arquivos. E se houver a alteração de um único bit daquele arquivo, o código hash será alterado. Então, eu saberei que aquilo que foi coletado não corresponde àquilo que foi apresentado em juízo,
porque teria havido uma alteração do código hash. Essa questão, inclusive, foi objeto também, recomendo vivamente a leitura, de um acórdão da relatoria do ministro Marcelo Navarro no Superior Tribunal de Justiça, tratando de cadeia de custódia probatória digital, o RHC 143169. Sobre fontes abertas de investigação, eu gostaria de falar um pouco mais, mas já que eu estou vendo que agora sim eu tenho 5 minutos, eu vou falar rapidamente sobre softwares e tecnologias de investigação. Eu converti o julgamento, eu prometo que serão 3 minutos, presidente. Eu converti o julgamento em diligência e me dirigi ao Departamento de Inquéritos, Departamento de Inteligência da Polícia Civil do Estado de São Paulo, o DIPOL. Lá fui recebido pelo seu diretor, Dr. Caetano Campos, e sua equipe, que ao longo de toda uma tarde me apresentaram todos os softwares e tecnologias e dispositivos de investigação que são utilizados. Não tenho como verticalizá-los, mas rapidamente. Temos o sistema Mercury, que é francês, que é um sistema de cruzamento de base de dados. Eu consigo cruzar dados de interceptação telefônica, dados de geolocalização a partir de antenas de telefonia móvel, as chamadas ERBs, estações radiobase, que por triangulação me dizem onde estava o determinado alvo, onde está um determinado alvo. Consigo cruzar também dados com o chamado sistema Detecta, que é um sistema que analisa as placas de veículos que circulam em São Paulo. Cruzando tudo isso, eu posso colocar um determinado telefone dentro daquele carro que passou por aquele local, sistema Mercury. Existem dispositivos de extração de dados de celulares e computadores. Um desses dispositivos mais famosos é o chamado Cellebrite, que você extrai dados. Há uma versão do Cellebrite que você consegue extrair dados da nuvem sem o dispositivo nas mãos, o Cellebrite. E o que é importante? Você extrai tudo que o celular tem, até arquivos apagados. WhatsApp, cuidado, hein? WhatsApp, Telegram, e-mails. Atenção, esposas e maridos, cuidado se o seu cônjuge tiver um dispositivo Cellebrite, você está em risco. Aliás, eu gostaria de falar sobre o sistema Pegasus, é um spyware, mas hoje vai ser impossível, fica para o evento de Madrid, que, se não me engano, haverá um evento de Madrid, que a Escola da Advocacia está organizando, eu reservo, então, para falar sobre isso. Mas sobre extração de dados, já finalizando, 30 segundos, apenas 2 registros. Na Inglaterra, conseguiram elucidar a autoria de um homicídio que permanecia desconhecida há 10 anos. Com o advento dessa tecnologia que se chama UFED, Universal Forensic Extraction Device, dispositivo de extração forense de dados. Dispositivo universal, consegue tirar de qualquer celular, de qualquer dispositivo. Eles conseguiram recuperar uma mensagem apagada do celular, pelo qual o dono do celular havia marcado um encontro com a vítima de homicídio. A extração desse dado conseguiu colocar o titular do telefone na cena do homicídio. E na Colômbia também, a extração de dados permitiu recuperar um arquivo apagado que continha uma linha de código de detonação de uma bomba. Colocou o titular do telefone na cena de um ato de terrorismo praticado com bombas. Eu agradeço a atenção, agradeço a paciência, perdão pela compreensão pela compressão da fala. Muitíssimo obrigado a todos. Muito obrigado, professor Capês. O professor Capês nos ofereceu 3 palestras em um tempo recorde e com altíssima qualidade. Muito obrigado. Eu passo desde já a palavra ao professor Kilian Wegner, pelo tempo de 15 minutos. Ja, sehr geehrte Damen und Herren. Senhoras e senhores, muito obrigado pela oportunidade de falar aqui. E eu preciso de meios digitais, o apoio audiovisual para fazer aqui minha fala. Bom, eu vou falar hoje sobre a decisão Palantir aqui do Tribunal Constitucional. Neste caso, tratou-se de um software que ouvimos agora na palestra anterior, não é? Palantir, não sei se já ouviram esse nome, é uma empresa software da Califórnia
E aqui na Europa é um líder no mercado, um monopolista para software de processamento de dados para inquéritos policiais. Portanto, bem parecido àquilo que acabamos de ouvir do ministro Rodrigo Capes. Palantir tem diferentes produtos, software, e um deles é o Gotham, faz referência aos filmes de Batman. E essa ferramenta é um programa que permite cruzar dados, juntar dados. Há diferentes módulos, tecnologias que podem ser configuradas para as necessidades individuais. O Tribunal Constitucional tomou uma decisão sobre uma aplicação desse software no Estado Federado de Hessen, onde estamos atualmente, e a decisão tem um nome, Hessen Data. Bom, e o que elas fizeram na sua aplicação é bem parecido àquilo que o Sr. Capes nos acabou de explicar. Portanto, elas juntaram dados, cruzaram dados para ver onde houver um match. Houve diferentes fontes que foram integrados dos dados de bancos de dados policiais. Tudo isso foi introduzido automaticamente, também da supervisão de telecomunicações, ou seja, dados acerca de quem telefonou quando. Tudo isso foi introduzido no software. Também no caso de São Paulo, o que elas fizeram foi uma análise das células de telecomunicações para identificar os geodados. E, como disse também, aqui existe o perigo para cônjuges, bem semelhante àquilo que foi explicado. Bom, além desses dados, foi possível introduzir dados manualmente de fontes open source. Por exemplo, se a polícia encontrar alguns dados interessantes no Facebook, isso também foi possível introduzir no software, não automaticamente, mas manualmente. Não houve conexão direta à internet, porque isso também representa um risco. No entanto, eles podem aceder à internet, tirar informações, dados e introduzir isso no software. Mas proibido foi a integração de dados dos serviços secretos. Agora, um caso concreto que já ouvimos foi o caso da Mariela Franco, que explicou. Esse software também se poderia aplicar a este caso. Um caso debatido muito aqui na Alemanha é roubos de banco 24 horas. Muitas vezes utilizam bombas. E, neste caso, foi possível tomar posse do aparelho SatNav, e elas fizeram depois o rastreamento das rutas identificadas e assim conseguiram fazer um rastreamento das suas rutas de onde ele roubou bancos 24 horas. Isso é uma aplicação bem clássica desse software e também da análise de dados. Isso tem uma base legal. Aqui não vamos agora passar detalhadamente por esse dispositivo. No entanto, ali diz, basicamente, para apurar um crime grave ou para prevenir danos severos, então é permitido utilizar esse software. No entanto, o diretor da polícia
da unidade que utiliza esse software tem que dar a autorização. E bem parecido ao caso aqui explicado do Brasil, aqui também o Tribunal Constitucional tinha a tarefa de analisar se isso é conforme a Constituição. E em fevereiro de 23, eles tomaram uma decisão. Ainda tiveram que tratar de outros casos, mas vamos agora concentrar-nos nesse caso concreto, a lei, a disposição legal aqui do estado de Hessen. Agora, o que foi a decisão judicial? A forma como a norma tinha permitido a aplicação, isso constitui uma violação do direito fundamental de proteção da privacidade dos dados, etc. Porque esse direito de autodeterminação informática, isso é um direito fundamental que a Constituição conserva e protege. No entanto, o tribunal também disse que não se trata de uma proibição geral. No entanto, colocou regras bem específicas ou exigiu ao legislador definir regras específicas para a aplicação. Estipular que para apurar um crime grave ou prevenir um crime grave não é suficiente. Precisamos de normas muito mais pormenorizadas, ou seja, definir que tipo de dados devem ser introduzidos ao sistema, que análises é que serão permitidos, ou seja, apenas o cruzamento ou também utilizar uma ferramenta da inteligência artificial que identifica comportamentos semelhantes entre diferentes pessoas. Também definir quem tem acesso aos dados, quem introduz os dados, quem controla e evita o abuso desse software por policiais. Qual é a autoridade reguladora? Será que os dados podem ser rejeitados no tribunal, etc. Tudo isso tem que ser definido na lei para permitir a aplicação desse software. E eles disseram mais uma coisa, definiram mais uma coisa. O Tribunal Constitucional disse que há uma diferença entre o processamento ou tratamento manual de dados, ou seja, uma pessoa sentar-se e olhar para diferentes dados, ou se tratar de um tratamento, processamento automatizado por um software. Porque um processamento automatizado representa um risco muito maior à proteção de dados. Porque, claro, processamento automatizado permite fazer análises muito mais diversas do que uma pessoa pode fazer manualmente. Permite, por exemplo, a aplicação de um sistema de inteligência artificial. Eles podem identificar relações, conexões entre pessoas que uma pessoa manualmente nunca iria descobrir. TikTok, por exemplo, quem utilizar 5 minutos e da forma e da velocidade de como passa pelas postagens, o algoritmo já sabe dizer que idade tem, qual é a sua preferência na compra, sexo, tudo isso. Isso são informações que TikTok sabe tirar com base numa informação tão simples. E por isso é que o Tribunal Constitucional definiu, olha, uma análise automatizada permite tirar informações de tal dimensão que tem que ser especificado exatamente como e quem o faz.
Agora, quanto à introdução dos dados, o mesmo se aplica. Se eu quiser utilizar dados provenientes da internet toda, então isso requer restrições bem claras. Agora, o Tribunal Constitucional elaborou um parecer de 30 páginas definindo as diferentes opções. Portanto, eu não vou agora passar por todas elas. No entanto, em essência diz, é permitido, mas precisamos de regras bem claras. E quanto mais utilizamos inteligência artificial, quanto mais dados usarmos, quanto maior o efeito black box, tanto maior os requisitos de justificação. As consequências são as seguintes. O legislador federal e também os diferentes estaduais, eles agora estão a debater o que isto significa para as suas leis. Ontem, aliás, o Parlamento Federal, na Comissão Financeira, aprovou uma nova lei para a Financial Intelligence Unit. É a autoridade que investiga casos potenciais de lavagem de dinheiro, e eles recebem milhares e milhares de avisos dos bancos, precisam de sistemas de tratamento de dados, claro. No entanto, eles não fazem parte do sistema da persecução penal, eles são uma pré-instância, eles também não são responsáveis pela prevenção de crimes, não é outra instância. Isso é uma forma de lidar com a decisão do Tribunal Constitucional, ou seja, ali a Financial Intelligence Unit já não pode utilizar inteligência artificial sem regras, tem que definir exatamente quem trata e processa dados e quem os introduz no sistema. E o Estado Federado de Hesse, desde 3 de julho, adequou a sua legislação correspondente. Bom, foi, portanto, uma decisão muito relevante do Tribunal Constitucional. A prática também sofreu consequências, porque a polícia, logo que entraram no mercado esses softwares, os compraram e agora tem que ficar à espera até houver as disposições legais a nível dos Estados Federados para poder utilizar esse software. Essa é a situação atual aqui na Alemanha. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, professor Kilian, que nos apresentou um contexto alemão que muito se aproxima da discussão colocada no Brasil sobre o uso de inteligência nas investigações. E agora passo na sequência a palavra ao ministro Reinaldo. E se o professor Kilian tivesse dito antes que o professor Rodrigo já estava quase ministro, não teria controle de tempo, como o ministro não tem nenhum limite de tempo. Muito boa tarde a todas e a todos. É com muita alegria que aqui retorno neste encontro Europa e Brasil, agora na Alemanha, neste país tão hospitaleiro e que tem nos dado tantas contribuições para o direito brasileiro. Não é à toa que o nosso direito constitucional vem palmilhando e seguindo os muitos passos do direito alemão e fazendo com as contribuições de pessoas como o nosso saudoso Paulo Bonavides, grande constitucionalista brasileiro que aqui esteve, ou do nosso queridíssimo Gilmar Mendes, que aqui também esteve e levou para o Brasil tantas contribuições para a nossa reflexão sobre o direito constitucional no Brasil. Da mesma forma, eu quero agradecer a contribuição de Ricardo Campos, que organizou e está organizando este evento numa parceria tão interessante com a Escola
da Advocacia Nacional, representada por Dr. Rony, e, portanto, a OAB, meus cumprimentos e meus agradecimentos a cada um daqueles que aqui está trabalhando no sentido de fazer com que esse diálogo se torne possível. Na verdade, o tema que nos traz para a discussão é introduzir a temática das novas tecnologias e seus reflexos na última ratio, né? Na esfera penal, e trazendo, evidentemente, grandes preocupações, exatamente porque o direito penal e o processo penal, mais especificamente, têm funções limitadoras da figura do Estado, em benefício daquele que está sendo acusado, garantindo, assim, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido, evidentemente, nós não podemos esquecer que o nosso processo penal brasileiro tem por base uma legislação que sofreu a influência de um regime autoritário, o Código Rocco italiano, e na década de 40 no Brasil, e é este o código que ainda vigora no Brasil, o Código de Processo Penal, sob a influência de um sistema inquisitorial e com rupturas constitucionais, e a nossa Constituição atual, que já vigora neste mês por 35 anos, fez uma opção, fez uma escolha pelo sistema acusatório, em que aquele que investiga não é aquele que processa e nem é aquele que julga. E mais ainda, mais recentemente, com duas grandes reformas do Código de Processo Penal, em 2008 e agora em 2019, com a Lei Anticrime, nós reafirmamos a impossibilidade de retrocesso no sistema acusatório, afastando a atuação de ofício do magistrado e deixando, evidentemente, que o protagonismo seja pelo Ministério Público e pela defesa, dentro daquela perspectiva de um processo penal justo e moderno. E, nesse sentido, evidentemente, que temos situações difíceis de serem solucionadas, porque temos uma legislação que vem da década de 40, e essa legislação, chamada Código Francisco Campos, e que vem com um contraponto constitucional de escolha pelo sistema acusatório, fazendo com que o magistrado cada vez mais seja um garante desse processo, do devido processo legal. É preciso lembrar que o processo penal tem por objetivo a salvaguarda do acusado, a preservação da ordem jurídica e da paz pública e proteção da sociedade. Essa atuação justa do direito penal, mediante legítima e legal apuração da verdade e da responsabilidade do acusado, é que garante efetivamente um processo penal justo e democrático. E essa busca da verdade, ela ao longo do tempo foi se transformando no processo penal, porque foi se balizando e se limitando com balizas epistemológicas e também éticas, no sentido de sacrificar até mesmo a verdade material em benefício da construção de um processo penal democrático. A certeza perseguida pelo direito penal máximo está em que nenhum culpado fique impune, à custa da incerteza de que também algum inocente possa ser punido. A certeza perseguida pelo direito penal mínimo está ao contrário, em que nenhum inocente seja punido à custa da incerteza de que também algum culpado possa ficar impune. É nessa perspectiva, caros colegas que compõem esta mesa, Carlos Vinícius, Rodrigo, Marcelo, professor Kilian, é com muita satisfação que eu trago este tema, esta reflexão, diante de uma mudança comportamental completa
dentro da sociedade mundial e especialmente da sociedade brasileira, porque é consenso que as novas técnicas de coleta, de armazenamento, de tratamento, de compartilhamento de dados pessoais e o surgimento dos ativos digitais alteraram substancialmente tanto as atividades econômicas da iniciativa privada quanto a ação estatal e subestatal nas dinâmicas políticas, econômicas e culturais da chamada sociedade da informação. Não é à toa que o ministro Toffoli, em seu discurso, lembrou um grande pensador contemporâneo, Byung-Chul Han, que nos convida a refletir sobre a sociedade do cansaço. Somos empresários de nós mesmos e valemos por aquilo que produzimos, esquecendo, evidentemente, da essência. E nada melhor para complementar esse pensamento do que relembrar Bauman na modernidade líquida, porque nós, todos os ramos do direito nas novas tecnologias, temos que procurar, sim, a modernidade sólida. E essa modernidade sólida nas novas tecnologias pode ser alcançada, sim, numa perspectiva de que as novas tecnologias trazem muitos benefícios, muitas coisas positivas dentro de uma sociedade que se propõe a ser uma sociedade humanizada, né? Uma sociedade que no Brasil se proclama, no preâmbulo da nossa Constituição, uma sociedade fraterna, uma sociedade altruísta, uma sociedade global, que rompe fronteiras em defesa do ser humano enquanto tal. E é nessa perspectiva que, no setor público, o tratamento de dados pessoais se tornou o elemento central na formulação, implementação, fiscalização e avaliação de políticas públicas ligadas diretamente ao acesso a direitos fundamentais básicos, como educação, moradia, segurança pública e saúde. E na esfera privada, evidentemente, é indiscutível. Hoje tivemos, esses dias todos, palestras extraordinárias trabalhando com conceitos do direito do trabalho, do direito civil, da sociedade da informação, demonstrando os aspectos positivos. Só que essa globalização, meus queridos amigos, como todos nós sabemos, trazem também problemas muito graves e repercussões no âmbito penal. Daí porque hoje, no direito penal, no processo penal, já falamos até em duas velocidades. Especialmente no Brasil, em que temos, infelizmente, a medalha de bronze do sistema carcerário mundial. Né? Estamos atrás apenas dos Estados Unidos da América e da China, né? Exatamente ganhando, inclusive, a posição antes ocupada pela Rússia. Então, é nessa perspectiva que não há dúvida que as novas tecnologias, e essas novas tecnologias que trazem aspectos muito negativos também, dentro de uma sociedade do cansaço e de uma modernidade líquida, em que, evidentemente, a globalização como causas, os custos e as consequências de integração transnacional e transcultural de atividades humanas e não humanas. E, nessa perspectiva, temos que trabalhar, sim, com dupla velocidade. Temos uma macrocriminalidade extraordinária, com reflexo nos crimes cibernéticos, que hoje já estão alcançando, inclusive, quantitativamente, em espécie, no mundo, valores, seja em que moeda for, né? Estão alcançando, essa realidade está alcançando, inclusive, os valores decorrentes do tráfico internacional de drogas. E é nesse sentido que a gente tem que perceber também o olhar para uma outra velocidade referente à criminalidade comum, onde estão, no Brasil, localizados jovens, negros e pobres. É nesse sentido, meus queridíssimos colegas da Uninove, que aqui estão e que tenho a honra de ser professor de lá, é que as novas tecnologias têm que ser relacionadas com a persecução penal e vislumbrado no direito à intimidade, à privacidade e, agora, o direito fundamental à proteção de dados por emenda constitucional brasileira, a partir de decisões emblemáticas da Suprema Corte de Justiça Nacional, é que a jurisprudência do Supremo se vê-se obrigada a construir uma mutação constitucional, já que, originariamente, o que estava sob proteção era a comunicação e o fluxo.
Evidentemente que isso tem consequências tanto no sistema de inteligência artificial, auxiliando diariamente na tomada de decisões, com o aprimoramento do funcionamento. Esses algoritmos têm que ser alimentados com imensa quantidade de dados pessoais e sem essa seleção, sem essa seletividade que está direcionada à criminalidade comum, ou seja, jovens, negros e pobres. A sociedade de informação, com essa quantidade de dados pessoais coletados e processados, impactou diversos setores da sociedade. Esse impacto na seara criminal é indiscutível e possibilita o surgimento dos crimes cibernéticos e o aprimoramento da criminalidade organizada. Auxiliam as autoridades nas investigações criminais com a localização de suspeitos no momento de crime, acesso de conversas em aplicativos de mensagens, sistemas de reconhecimento facial e software de espionagem. Necessidade, portanto, de compatibilizar o direito fundamental à privacidade e à segurança pública. E, nessa perspectiva, a Emenda Constitucional Brasileira, número 115 de 2022, reconheceu a proteção de dados e elevou essa proteção de dados ao status de direito fundamental. Embora esse direito fundamental fosse reconhecido de forma implícita pelo Judiciário brasileiro, exatamente a partir das decisões emblemáticas da Suprema Corte de Justiça Nacional. Temos hoje uma Lei Geral de Proteção de Dados, que, todavia, não versa sobre os dados individuais no âmbito das investigações criminais e ações penais. Há necessidade de uma lei específica e, nesse sentido, já há um anteprojeto muito bem elaborado e que foi presidido a comissão pelo ministro Nefe Cordeiro, né, e relatado pela colega professora Laura Schertel, que aqui se encontra em pós-doutorado na Alemanha. E esse anteprojeto ainda, apesar de ter sido apresentada a conclusão da comissão em 2020, até hoje não houve o andamento esperado. Há, sim, um PL 1515 de 2022 de um deputado que tenta, evidentemente, discutir essa temática, evidentemente, mas sem o arcabouço de natureza constitucional que foi fornecido pela Comissão de Juristas, capitaneada pelo ministro Nefe Cordeiro. E, evidentemente, esse projeto está para ser examinado e distribuído para a comissão inicial, mas tudo isso de forma muito embrionária. Essa matéria, portanto, ela está em estado de desenvolvimento do ordenamento jurídico brasileiro e nós temos, como eu já disse, um código da década de 40 e leis que foram reformando pontualmente este código e algumas leis que foram se deparando com a macrocriminalidade e trazendo para o direito brasileiro técnicas e elementos que podem servir para lidarmos com a macrocriminalidade, que foi a lei de lavagem de dinheiro, a lei de organização criminosa, a lei do juiz sem rosto, que não é a lei italiana, mas é a lei da possibilidade de um juiz colegiado no âmbito da primeira instância, e é a lei dos presídios federais, onde temos nos presídios federais o local apropriado para separar o joio do trigo, separar o líder da facção criminosa daqueles que seriam os soldados ou aqueles que estão dentro de uma estrutura da criminalidade comum. Essa matéria, portanto, depende de uma aprovação de lei específica, fundamental para a proteção de direitos e garantias fundamentais dos titulares dos dados pessoais, para conferir segurança jurídica para o uso das novas tecnologias e para fins de investigação e persecução penal. Através destas leis que acabei de citar, que foram pontuais e muito importantes para o direito brasileiro, e através da lei anticrime, que nasceu de uma proposta do Ministério da Justiça, né? Do Ministério da Justiça, mas que efetivamente, talvez pela vez primeira, foi discutido no Parlamento, introduzido nessa lei institutos extremamente importantes para o aprimoramento do devido processo legal, tal como o chamado juiz de garantias, já existente no
continente brasileiro a partir da experiência exitosa de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde já existe o juízo responsável pelo controle jurisdicional das investigações e os juízes responsáveis pelo processamento e julgamento daquela técnica. Esse instituto ainda não está implementado no direito brasileiro por decisão judicial e por decisão judicial do então vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a eficácia desse dispositivo da lei anticrime, mas que já há o julgamento por parte do Supremo Tribunal Federal, fixando um prazo de 2 anos, né, para que, 1 ano, prorrogado por mais 1 ano, para que o juiz de garantias possa ser implementado no Brasil. Nesse sentido, estamos com a jurisprudência do Supremo sobre o acesso a dados armazenados. Já vimos, portanto, que originariamente a Constituição Cidadã de 1988 nasce na proteção clara de comunicação e de fluxo de dados das comunicações e, mais recentemente, o Poder Constituinte derivado, né, reconheceu o direito à proteção de dados como um direito fundamental. E a partir das decisões do Supremo Tribunal Federal. Em relação à jurisprudência do Supremo, eu selecionei 2 aspectos e fui provocado agora pelo presidente da mesa em relação a um aspecto, que é o espelhamento. Mas eu lembro que a jurisprudência tratou dos aparelhos celulares e computadores com armazenagem da quantidade expressiva de dados pessoais e a possibilidade inicial da autoridade policial acessar os dados armazenados em dispositivos eletrônicos sem autorização judicial, que ganhou notoriedade no cenário nacional. O Supremo reconhece a necessidade de uma ordem judicial que abarque somente, reconhecia o acesso à comunicação e ao fluxo de dados em trânsito e não aos próprios dados em si, mesmo nas hipóteses em que estivessem armazenados no computador pessoal apreendido. E aí temos um precedente da lavra do saudoso ministro Sepúlveda Pertence e outro precedente também que vem contribuir exatamente do ministro Dias Toffoli a respeito do tema. Aqui, do ministro Gilmar Mendes, no HC 168052, o ministro Gilmar aponta para uma mutação constitucional, considerando as mudanças fáticas e jurídicas, a promulgação de leis posteriores à LGPD e o Marco Civil da Internet, e o significativo desenvolvimento das tecnologias de comunicação, do tráfico de dados e dos aparelhos smartphone. Essa proteção à intimidade e à vida privada contida no artigo 5º, inciso 10, incisos 10, 12 e 79, que é da emenda constitucional, o princípio da proporcionalidade das intervenções estatais e o novo contexto tecnológico exigiram que o acesso aos dados armazenados fosse condicionado à prévia decisão judicial, nos termos do artigo 5º, inciso 12º da Constituição brasileira. E o STJ vem seguindo essa interpretação no RHC 89981, Minas Gerais, e no HC 51.531, Rondônia. Eu lembro que isso é um entendimento que ainda não está consolidado e 2 recursos pendem de análise no plenário do Supremo Tribunal Federal. O primeiro recurso é o ARE 142075, tema 977, no qual se debate a licitude da prova produzida durante o inquérito policial relativo ao acesso, sem autorização judicial, a registros e informações contidas em aparelhos de telefone celular relacionados à conduta delitiva e hábeis a identificar o agente do crime. Pega-se o celular, o acesso aos registros, aos telefones, que não é exatamente ao fluxo da comunicação. Portanto, esse tema está em discussão. O ministro Dias Toffoli é o relator, aponta no sentido da constitucionalidade dessa possibilidade do acesso pela polícia, lembrando aos nossos amigos alemães que o Supremo Tribunal Federal entende que a investigação pode ser feita não só pela polícia, mas também pelo Ministério Público, que é o órgão de controle externo da polícia. Portanto,
no Brasil, trabalhamos com os inquéritos policiais e os PICs, procedimento de investigação criminal, sendo que esses segundos são excepcionalidades, já que a ação penal, a titularidade da ação penal pode ser exercida no Brasil com a dispensa do inquisitório, do inquérito, do PIC, né? Porque é exatamente a possibilidade do Ministério Público ter os elementos suficientes para a propositura da ação penal na ação penal pública incondicionada, né? E o outro precedente é o ARE 1.301.250, o tema 1148, que o colega Rodrigo Capês, meu diretor, meu chefe na Uninove, trouxe com muita propriedade, no qual se discute a constitucionalidade do decreto judicial genérico de quebra de sigilo de dados telemáticos para efeito de divulgação de informações pessoais de usuários indeterminados, sem a respectiva identificação, considerada a proteção constitucional da intimidade e da vida privada. Eu quero registrar, nesse ponto, que o Superior Tribunal de Justiça, por 8-1, né, entendeu que essa hipótese ela é possível, né, ela é possível a partir de um voto lapidar do colega Rogério Schetti Cruz, exatamente tendo em vista o princípio da proporcionalidade, tendo em vista a previsão do artigo 22 do Marco Civil da Internet e tendo em vista que tudo depende do controle judicial. Não é uma ação que a polícia possa fazer sem autorização judicial. Quer dizer, com esse tripé, a terceira seção do Superior Tribunal de Justiça, em casos graves, aí eu volto à dupla velocidade da doutora Fernanda Tortman, que nós já conversamos, que estamos diante de uma macrocriminalidade, de uma milícia e de um crime que assassinou uma figura emblemática no Rio de Janeiro e no Brasil e que representa efetivamente a possibilidade daquilo que a macrocriminalidade representa e que pode representar numa sociedade continental como o Brasil. É verdade que essa questão está no Supremo Tribunal Federal e já temos o voto lapidar, extraordinário, da ministra Rosa Weber, que se posiciona, a ex-presidente, que acaba de deixar o exercício do Supremo Tribunal Federal, mas que merece aplausos pelo seu voto em defesa do direito à privacidade, do direito à intimidade, do respeito aos direitos fundamentais. Esses direitos fundamentais, meus queridos amigos, foram conquistas sociais. Essas conquistas sociais, elas não decorreram de um acaso. Nós tivemos uma Revolução Francesa, Revolução Inglesa, o constitucionalismo que se estabeleceu, que apontou o reconhecimento da liberdade como uma categoria jurídica, o reconhecimento da igualdade como uma categoria jurídica e que resgatou, ao longo da história, um princípio esquecido, que é o princípio de que todos nós somos irmãos dentro de uma comunidade que se chama humanidade. E é nesse sentido que a interpretação das regras, inclusive na esfera do direito processual penal, tem que ter em mente com o reconhecimento dos direitos humanos, né, de todos, né, e, ao mesmo tempo, com o não compromisso, com o verniz da impunidade, né? Não é exatamente essa a perspectiva, mas sempre lembrando que o direito processual penal tem como regra básica, como finalidade básica, a contenção do Estado em defesa daquele que está sendo processado, que tem direito à ampla defesa, ao devido processo legal, ao contraditório e a uma prova lícita. Poderia aqui tratar de vários aspectos relacionados às chamadas provas ilícitas, mas o tempo não é possível. Em ambos esses casos estão suspensos. O julgamento está suspenso por pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. E, por fim, em função da provocação do eminente presidente, temos um aspecto que não está em discussão no Supremo Tribunal Federal, mas que poderá vir a ter essa discussão, que é exatamente a técnica do espelhamento, né, que a sexta turma do tribunal na criminalidade comum não tem aceito, e a quinta turma do STJ admitiu
o espelhamento em matéria de organização criminosa, autorizando, chamando como marco normativo a própria lei de organização criminosa, a proporcionalidade, a subsidiariedade, e não como um elemento único, mas como uma possibilidade na perspectiva, evidentemente, de um processo penal justo, que não tem compromisso com impunidade, que respeita as garantias constitucionais e que, acima de tudo, está submetido a um controle do Estado juiz, que é o símbolo da separação de poderes, no sentido de que a autorização judicial seja um requisito para validar qualquer limitação aos direitos fundamentais existentes. E, nesse sentido, agradeço muitíssimo o convite que me foi formulado e, tal como um grande uruguaio, Eduardo Galeano, que fala de utopia e diz que a utopia é isso, é o andar, é o caminhar para frente, para trás, passos para frente, passos para trás. O Brasil, sim, colegas da Alemanha, está em construção ao respeito, em direção ao respeito dos direitos fundamentais, reconhecendo as possibilidades e as inovações das novas tecnologias e tentando até mesmo, especialmente no direito processual penal, criar caminhos que equilibre essa dupla velocidade diante de uma realidade que existe, de uma criminalidade, macrocriminalidade, uma criminalidade comum, tratando de um estado inconstitucional de coisas declarado pelo Supremo Tribunal Federal e, ao mesmo tempo, criando mecanismos como o Presídio Federal, que foi feito para receber os chamados líderes de facções criminosas. Essa é uma realidade que nós não podemos deixar de contar, de dizer, e, ao mesmo tempo, é uma realidade que nós temos como um compromisso para que possamos construir um mundo melhor, uma sociedade fraterna, como a nossa Constituição brasileira prometeu em 1988. Agradecemos ao ministro Reinaldo, que sempre nos brinda com a sua visão humana e fraterna sobre o processo penal e nos alerta, como foi feito aqui no primeiro dia, que, tal qual ocorre com a democracia em matéria de garantias de direitos fundamentais em processo, nós não chegamos lá. É uma conquista diária e uma necessidade de preocupação diária. Passo, então, a palavra ao ministro Marcelo Navarro para sua exposição, também sem limite de tempo. Bom, eu saúdo ao presidente da mesa, doutor Carlos Vinícius Alves Ribeiro, e aos colegas, professor Kilian Wegner, ao ministro Reinaldo Soares da Fonseca, meu colega de Superior Tribunal de Justiça, meu colega de 5ª turma e 3ª sessão, e ao professor Rodrigo Capês, que é meu chefe na Uninove. Aliás, esse painel aqui é o painel mais Uninove desse congresso, porque, fora o professor Wegner, todos nós aqui somos professores da Universidade 9 de Julho e é uma das colaboradoras desse evento. E eu gostaria de saudar, que eu sei que tem muitos alunos aqui presentes, e gostaria de saudá-los na pessoa do meu aluno, meu assessor no Superior Tribunal de Justiça, foi meu aluno de graduação, meu conterrâneo, e, por acaso, foi o principal assessor meu na confecção daquele voto sobre a cadeia de custódia na prova eletrônica, que é o Tiago Mota, que está ali presente. Bom, em relação a essa matéria, o inquérito policial, softwares de investigação em novas tecnologias, eu gostaria de falar mais sobre o assunto que foi menos falado pelos outros colegas, que é o inquérito em si. O problema do inquérito policial no Brasil é muito sério. Nós temos uma legislação antiquada e insuficientemente atualizada. O problema do Código de Processo Penal não é ele ter mais de 80 anos.
há outras legislações que têm muito mais tempo do que isso e vão bem. Hoje um dos professores alemães falou do BGB alemão, que é de 1900. O Código Civil francês é de 1804. Todos estão muito bem atualizados. Mas o problema do Código de Processo Penal é que ele foi abandonado pelo legislador. E isso é incrível, porque você pega casos, como o professor Reinaldo acabou de falar, de leis super recentes de 2019, que mexeram bastante, lei de 2008, mas tem pedaços inteiros do Código de Processo Penal que estão com a redação original, que foi editada sob a égide da Constituição Brasileira de 1937. A Constituição do Estado Novo, a Constituição outorgada por Getúlio Vargas. Uma Constituição inspirada na Constituição polonesa de 1935, a Polaquinha, que era chamada de Polaquinha por dois motivos. Um, porque era inspirada na Constituição da Polônia. E a outra, vocês imaginem, principalmente quem morou em cidades litorâneas, né, e que havia determinadas... Bem, enfim... Mas nós temos coisas no Código de Processo Penal do Arco da Velha. E na parte do inquérito policial, elas estão bem vivas. Nós temos, por exemplo, a determinação para que do arquivamento do inquérito policial se recorra para o chefe de polícia. Não existe mais essa figura no Brasil. E aí os autores ficam comentando esse dispositivo e dando tratos à bola. Uns dizem, não, o chefe de polícia hoje é o secretário estadual de segurança. Outro diz, não, mas vai ser de lascar, o cara recorrer de um ato de um delegado para o secretário de segurança, vai ser o secretário-chefe dele. Se o ato for do secretário-chefe, vai ser o do não sei o quê. Isso vai variar de cada estado para cada estado. Quer dizer, isso é uma bagunça total. Além do que, há determinações normativas que as pessoas que trabalham com matéria criminal, elas olham e riem. Por exemplo, os inquéritos devem terminar em 10 dias. 10 dias. E há inquéritos que duram anos, né? Então, você tem uma dificuldade muito grande. As questões corporativas e políticas envolvidas. Para você mexer na estrutura do inquérito policial, você vai mexer na polícia. Primeiro que a estrutura da investigação policial no Brasil tem caráter constitucional, porque a Constituição diz que é a polícia que cabe investigar. Depois o Supremo precisou dizer, num julgamento famoso, que o Ministério Público também pode, mas os policiais brigam por isso e fazem, por exemplo, um projeto de lei, existe essa lei em vigor no Brasil, para dizer que o delegado de polícia merece ser tratado por Vossa Excelência, que é o tratamento dado a promotores e juízes. Foi feita uma lei, porque eles não queriam ser chamados de Vossa Senhoria. Então, imaginem como é difícil mexer. Então, esse processo, esse modelo do atual inquérito policial está em crise e há muitas dificuldades em sua superação. Então, há um envolvimento de vários sujeitos na investigação policial no Brasil. Por quê? Porque, em princípio, nos crimes estaduais, né, onde atuará o Ministério Público Estadual e onde decidirá o juiz estadual, investigam as polícias civis dos estados e do Distrito Federal. Mas, nos crimes federais, onde atuará o Ministério Público Federal e onde julgará a Justiça Federal, atua a Polícia Federal. Mas há uma participação da Polícia Militar, que não é polícia judiciária, há uma participação relevante. Hoje está se tornando, e nos últimos anos cresceu muito, quem mora no Brasil sabe, o papel da polícia rodoviária, né? A atuação investigativa do Ministério Público
E hoje, os advogados, por que não? Eu até já escrevi um artigo sobre esse assunto, dizem, olha, nós também podemos fazer investigação defensiva. Esse é um tema que está em aberto no direito brasileiro, mas é plenamente discutível. Então, o inquérito policial, da forma como ele está no Brasil hoje, ele tem características de morosidade, ele é lento, de onerosidade, ele é custoso. Há uma dificuldade de compatibilização do inquérito com as garantias constitucionais, que foi ótimo a fala do ministro Reinaldo, porque ele as explicou. E você imagina, se o inquérito, até pelo nome se deduz, é inquisitivo, como é que ele se compatibiliza com um processo penal acusatório? Então, o Supremo já veio e já disse, olha, o investigado ele tem alguns direitos, não existe um contraditório no inquérito, mas existem algumas coisas a que o investigado não pode suportar sem também se mexer. Então, o Supremo já disse que as diligências terminadas, a elas, o investigado tem que ter acesso, através do seu advogado, etc. Então, há uma ineficiência. Quando a gente assiste uma série ou a um filme estrangeiro, ou quando a gente lê um romance policial, e eu digo isso porque sou fã de literatura policial, você vê que a investigação é muito mais leve e muito menos preocupada com a documentação, que nós aqui no Brasil temos uma verdadeira fixação. Tá? Então, há um anacronismo ou inutilidade de muitos atos. Portaria de abertura de inquérito policial. Por que se usam essa nomenclatura? Os autos do inquérito policial. Há quem discuta se os processos deviam ter autos. Porque o brasileiro acha que em todo lugar do mundo os processos têm autos. Não. Mas o inquérito no Brasil tem autos. E esse é um problema. Esse é um problema. Então, essas coisas todas, elas vão se refletir, né? E eu acho que o maior problema do nosso inquérito policial é uma questão mais de foco do que de modelo. Em que é que o inquérito se concentra? Por exemplo, quando os delegados passaram a ser bacharéis em direito, houve leis em quase todos os estados determinando que para você ser delegado de polícia, você tem que ser bacharel em direito, tem que ser formado em direito, e houve, sem dúvida nenhuma, uma melhoria na qualidade dos inquéritos, uma diminuição nos abusos que eram praticados pelos antigos delegados, quase sempre policiais, que utilizavam de métodos grosseiros, etc., inclusive inconstitucionais, inaceitáveis. Mas, vamos falar a verdade, houve um desvio para a burocratização e para a juridicização, no mau sentido da palavra, dos procedimentos de investigação, perdendo-se, em alguma medida, a sua finalidade primordial, que é a investigação. Você vê um amigo seu, um conhecido, um parente, estou fazendo concurso para delegado de polícia, ou para agente de Polícia Federal. Deixa eu dar uma olhada no material que você está estudando, deixa eu dar uma olhada no edital do concurso. Você pensa que ele está fazendo concurso para analista judiciário, para juiz de direito, para promotor. O programa é quase igual. Quando deveria ser completamente diferente. A parte jurídica deveria ser mínima e deveria ser centrado em técnicas de investigação. Coisas que o juiz não tem necessariamente que conhecer, o promotor tem que conhecer minimamente, mas o policial, esse sim, principalmente aquele que trabalha na polícia judiciária, ele tem que conhecer muito. Então, essa é uma grande falha do nosso inquérito policial. O delegado parece querer incorporar a figura de um mini-juiz e ele quer que o inquérito policial seja um mini-processo. E aí vamos fazer uma série de provas que depois precisarão ser repetidas no processo, porque elas não foram submetidas a contraditório. Quando, na verdade, você só deveria precisar levar para o processo ou aquelas provas irrepetíveis ou as perícias, que
precisam ser feitas no momento em que ocorre o crime, etc. Então, é muito complicado tudo isso aí. Alguns autores falam em extinguir o inquérito. Outros dizem que isso seria impossível, porque alguma forma de documentação da investigação teria de haver. Mas aí vem a pergunta, reformar como? Mantendo o inquérito na polícia, mas com outras bases, ou com outro foco, substituir por um juiz de instrução, substituir por um promotor investigador. Vários países da Europa estão passando da ideia do juiz de instrução para o Ministério Público de Investigação. O problema é que não dá para importar tudo o que vem da Europa, dos Estados Unidos ou de outros países, sem a gente meditar quais são as estruturas do Ministério Público, da polícia e da justiça nesses países. Por exemplo, em quase todos os países da Europa, na França, na Itália, aqui mesmo na Alemanha, o Ministério Público, por exemplo, é subordinado ao Ministério da Justiça. No Brasil, não, o Ministério Público é independente. Então, as coisas têm um outro caráter. E nós temos, como eu disse no início, a fixação do papel da investigação em seus contornos constitucionais. Eu não posso simplesmente, a partir de amanhã, dizer, olha, nós estudamos muito e vimos que é melhor a técnica da investigação pelo Ministério Público ou a técnica da investigação pelo um juiz de instrução. Não adianta, se a Constituição diz que a polícia está só com uma emenda constitucional. E é muito difícil. Então, os modelos estrangeiros partem de bases constitucionais, estruturais e socioculturais muito diferentes da nossa. Mas nós já estamos em transição. E nós estamos em transição por quê? Porque surgiram algumas inovações legislativas muito importantes para a esfera do inquérito policial. Eu destaco algumas. A primeira delas foi o termo circunstanciado da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais, que já tem quase 20 anos, né, para as contravenções e para os crimes punidos com até 2 anos de detenção. Esse aí, no início, era 1 ano de detenção, passou para 2 anos de detenção com a Lei 11.313 de 2005. Então, aí substituiu-se o inquérito por um termo circunstanciado. E, aliás, inclusive, essa substituição deu muito gás na doutrina aos que pregam a extinção do inquérito, porque eles dizem que, nesses crimes pequenos, todo aquele calhamaço que era o inquérito foi substituído por um termo circunstanciado e dá tudo certo. Depois, nós tivemos, mais recentemente, as medidas protetivas da Lei Maria da Penha e suas atualizações, que dispensam o inquérito e dão maior poder à autoridade policial. A autoridade policial pode determinar, por exemplo, o afastamento do agressor, mesmo sem ordem judicial. Isso também subverte a ideia do inquérito da forma como ele existe no Código de Processo Penal. E agora, em 2019, no famoso pacote anticrime, um novo arquivamento do inquérito policial, que agora não se dá mais apenas pela polícia ou com ordem judicial, mas é uma decisão do Ministério Público com um recurso administrativo que pode ser considerado como uma remessa necessária administrativa. Ele arquiva e manda para a Procuradoria-Geral ou para um conselho superior, enfim. E, finalmente, o acordo de não persecução penal para os crimes sem violência nem grave ameaça punidos com menos de 4 anos, que é o artigo 28A do Código de Processo Penal, que foi inserido pela Lei 13.964, a lei anticrime de que eu falei. Isso também torna o inquérito, nesses casos, se houver
o acordo de não persecução penal, vamos dizer, o destino natural que o inquérito teria, ele se desvanece completamente. Mas a coisa mais importante, e que é a maior prova de que nós estamos numa transição imensa, é a aprovação do juiz de garantias, os artigos 3A a 3F do Código de Processo Penal, que foram inseridos também pela essa lei anticrime. Esse dispositivo ele foi tão revolucionário que ele, de início, ele foi alvo de várias ações de descumprimento de preceito fundamental e foram suspensos por liminar, passaram alguns anos suspensos, mas agora, em agosto, esses dispositivos foram declarados constitucionais, em sua maioria, pelo Supremo Tribunal Federal, com exceção do dispositivo que determinava que os tribunais fizessem um sistema de rodízio, porque o Supremo disse que os tribunais têm o direito constitucional de se auto-organizarem, e aí cada tribunal resolva como, e entre em acordo com o CNJ e tal. Mas vai haver o juiz das garantias, foi dado um prazo, né? E quando o juiz das garantias for implantado, ou seja, você vai ter um juiz encarregado de fazer com que a ideia de um processo penal realmente acusatório seja verdade, porque aquele juiz não vai ficar determinando medidas que vão tendendo a que ele fique identificado com o pensamento da acusação. Quando isso estiver em vigor realmente, nós vamos estar, de fato, num novo mundo em relação ao inquérito. E não me perguntem qual é esse mundo, porque eu não sei como é que isso vai funcionar. Vamos olhar, vamos observar, as questões vão surgir. E a realidade é muito mais rica do que os livros e muito mais complexa do que os textos legais. Coisas que nós não estamos prevendo vão surgir. Coisas que nós estamos prevendo talvez se mostrem preocupações inúteis. Agora, além dessas novidades legais, afetam também a vida dos inquéritos a questão do processo eletrônico, que no Brasil nasceu com a Lei 11.419 de 2006, então já tem 20 anos, e o Brasil é talvez o país mais avançado do mundo em matéria de processo eletrônico. E, portanto, o inquérito eletrônico surgiu. Nós temos em graus variados, porque na Justiça o CNJ assumiu esse papel de órgão unificador e planejador da implantação e do desenvolvimento do processo eletrônico. Não existe um correspondente nas polícias, tá? Existe o CNMP para as investigações feitas pelo Ministério Público. Mas as polícias têm graus variados de adoção de inquérito eletrônico. Mas eu posso dizer com alguma segurança que praticamente todos os estados hoje utilizam o inquérito policial eletrônico. E os instrumentos eletrônicos de investigação, câmaras e gravadores, mecanismo de reconhecimento digital, facial, de voz, programas de monitoramento ambiental, telefônico e telemático, e os softwares investigativos de que o professor Rodrigo Capês falou. Ele falou aqui, por exemplo, do Mercury, do Pegasus, do Detecta, do Celebrite, e o professor Wegner falou do Palantir. Mas nós temos outros ainda. São softwares criados pelas próprias polícias ou comprados no mercado. O famoso Guardião, que é o interceptador dos telefones, o sistema IPED, que é um programa desenvolvido no Brasil por peritos federais. Ele serve para analisar informações armazenadas, para recuperar arquivos deletados, para identificar a criptografia, para localizar palavras, para reconhecer caracteres por reconhecimento óptico, cruzar informações, rastrear a localização, enfim.
Tem o Encase, que é considerado uma das melhores ferramentas do mundo, usada pela Polícia Federal do Brasil, usada pelo FBI americano, realiza investigações completas em dispositivos eletrônicos, padroniza laudos periciais, organiza bancos de dados, recupera arquivos apagados, enfim, faz tanta coisa, acho que cozinha, lava, passa também. Tem o FTK, que escaneia disco rígido, processa e analisa documentos. Tem o Universal Forensic Extraction Device, o UFED, que o professor Capês falou, mas ele tem uma versão nova que é o UFED Touch, que é usado pelo FBI, pela CIA, pela Polícia Federal. Tem o DFF, tem o Explico. São dezenas, centenas. Todo dia surge uma novidade eletrônica e nós todos andamos com milhares de dados, porque alguém falou no painel anterior, alguém aí não tem celular? Todo mundo tem celular, então todo mundo tem uma montanha de dados sobre si próprio e sobre sua família, sobre seu banco, sobre sua conta, que antes ninguém carregava, uma biblioteca nas costas, mas hoje todo mundo carrega no bolso. Então, simplesmente você aprender uma pessoa hoje é diferente do que era há 20 anos. Que a pessoa ia lhe dar, no máximo, as impressões digitais dela, as características físicas. Agora não. Se você acessar o celular, aquilo é celular, é máquina fotográfica, é banco, é biblioteca, lá tem ela pode estar assistindo os filmes que ela gosta, você vai saber, ó, esse cara é um tarado, ó, só tem pornografia aqui. Vai aparecer tudo da vida dele, o que é que ele lê, o que é que ele assiste, quais são os programas que ele usa mais, aquele computador, porque hoje quase todos os smartphones são rastreáveis, vai dizer por onde ele andou. Então, nós estamos num mundo onde nós entregamos os nossos dados sem perceber e de graça. Na hora em que nós achamos bonito olhar para o telefone e ele abrir, sem a gente clicar, a gente já entregou o nosso reconhecimento pessoal à Microsoft, à Apple, à Samsung, a gente já entregou a nossa digital, a gente já entregou nossa digital ao TRE, a gente já entregou a nossa íris, a gente já entregou a tudo. E aí a gente se aborrece, porque recebe telefonema de empresa oferecendo produto. Claro, nós dissemos a ele que queremos comprar esse produto. Você entra na internet e diz, eu quero viajar no final do ano para a França. Faz 3 ou 4 pesquisas. É lógico, o computador vai entender que você quer e começa a aparecer propaganda, viagem, agência, passagem, hotel. É uma desgraça. Bom, chegamos, enfim, às nossas conclusões, e eu preciso aqui lembrar, e neste assunto mais do que em todos, porque ele fez a advertência e ele não viveu nesse tempo, Fernando Pessoa tem uma advertência muito boa. Ele diz assim, não existem conclusões, a única conclusão é morrer. Então, não tem conclusão nesse assunto, até porque a gente vai olhar para o juiz das garantias e vai ver o que é que vai acontecer. O momento é observar o surgimento do novo modelo, que a introdução do juiz de garantias induvidosamente trouxe e que terá desdobramentos. Porque o mundo do Big Brother, de Orwell, já chegou. Eu estou escrevendo um artigo com 2 orientandos, em que nós vimos que um estudioso do tema, em 2007, reparou que, num raio de 90 metros do apartamento em que George Orwell escreveu, 1984, em 2007, tinham 90 câmeras. Então, o mundo está aí. Então, nós estamos fazendo uma corrida. E, para encerrar, eu lembro
né, na esteira do que já fizeram outros. Essa é a terra de Goethe e a universidade que traz seu nome. Há um poema de Goethe que foi musicado por diversos compositores, mas sendo a versão mais famosa a de Schubert, outro gigante da cultura alemã, que se chama Der Erlkönig, que é o rei dos elfos, em que um pai, numa cavalgada, leva um filho febril, tentando conduzi-lo à casa. E o menino vê esse rei dos elfos, que é uma espécie de um bicho-papão, e o pai diz: não, meu filho, você está com febre, você está delirando. E ele gritando: meu pai, ele vai me pegar, ele vai me matar. E quando ele chega em casa, ele olha para o filho e o filho está morto. Vamos ver se nessa corrida, para melhorar o inquérito policial e chegar nesse novo mundo que o juiz das garantias introduziu, se nós não deixamos perecer essas esperanças. Muito obrigado. Com essa belíssima exposição final, digna de uma intervenção acadêmica, por ser inconclusiva e levantar tantos questionamentos, nós damos por encerrado não apenas esse painel, mas também esse programa, essa fase do Programa Internacional de Alta Formação, Digitalização e Democracia, um Diálogo Brasil-Europa, aqui na Universidade de Goethe. Mas antes de encerrar, eu passarei os certificados aos painelistas e gostaria de, uma vez mais, registrar um agradecimento muito especial ao Dr. Rony, ao professor Ricardo, que tornaram esse encontro possível, e a presença de uma audiência tão qualificada nesse último painel, nesse horário, no último dia, depois de tantos dias de debate, com a presença do ministro Salomão, do ministro Cueva e de tantas outras personalidades. Isso demonstra inequivocamente que esse evento já se firma como um dos maiores eventos de intercâmbio jurídico-científico que nós participamos. Nós agradecemos também, penhoradamente, toda a assistência aos funcionários, à tradução que esteve aqui conosco o tempo inteiro. Dou por encerrado, então, o painel, o evento e o programa, a parte desse programa, e em breve estaremos juntos em mais um encontro do Programa Internacional de Alta Formação. Bom, em breve estaremos juntos no coquetel.